Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 27. Capítulo 361. Os cidadãos de Asgard junto com Valkyria voltaram seus olhares atônitos e reverentes para a figura vestida de branco flutuando no céu. Thor sorriu de alegria. A rainha Frigga soltou um suspiro de alívio. Até Heimdall, que estava observando tudo acontecer, sorriu calorosamente. Por outro lado, ela ficou em total descrença. O pesadelo de Asgard, o gigante de fogo Surtur, estava morto? Seu olhar se voltou para a figura de branco, e ela sentiu como se estivesse sonhando. Aquele homem era um monstro. Que habilidade era essa agora? Distorcer a realidade? Isso é mais do que monstruoso. Ela lutou para compreender tal poder aterrorizante, murmurando para si mesma, um monstro, nascido de Asgard. Seus pensamentos então se voltaram para as ramificações da morte de Surtur. Sem o gigante do fogo como distração, seus planos estavam em ruínas. Percebendo a precariedade de sua situação, ela deu um passo cauteloso para trás, pretendendo sair despercebida. Infelizmente para ela, Odin, que tinha acabado de se recuperar do choque da mudança no destino de Ragnarok, percebeu sua retirada. Ela, a voz severa de Odin, cortou a atenção. Aonde você pensa que vai? O momento atraiu a atenção de todos para ela. Thor se virou com uma expressão feroz. Olá. Valkyria a encarou com ódio ardente. Fugir? Nunca pensei que veria a poderosa deusa da morte com medo. Você é uma vergonha, zombou Valkyria. Enquanto ela enfrentava as acusações, muitos asgardianos trocaram olhares confusos. Thor, quem é ela? Perguntou um guerreiro corpulento de meia-idade, com um tom cheio de curiosidade. Thor hesitou, lançando o olhar para Odin, que parecia perturbado. A verdade sobre ela era um segredo bem guardado, e Thor não tinha certeza se deveria revelá-lo. Percebendo a crescente confusão, os lábios de ela se curvaram em um sorriso amargo. Ninguém se lembra de mim? Nenhum de vocês estudou história? Seu olhar se voltou para Odin, seu tom transbordando desprezo. Olha suas mentiras, velho. Elas funcionaram tão bem, não é? Nenhuma dessas pessoas sabe como os 9 reinos chegaram ao domínio de Asgard. Enquanto ela falava, a confusão dos asgardianos aumentava. Do que ela está falando? Mentiras? Que mentiras? Odin escondeu algo de nós? Ignorando os murmúrios, ela continuou com a voz orgulhosa e autoritária. Eu sou ela, a primogênita de Odin, comandante do exército asgardiano, legítima herdeira do trono e deusa da morte. A multidão ficou boquiaberta, chocada. Ela está falando sério? O discurso de ela tornou-se mais apaixonado. Eu era a arma de conquista de Odin, liderando nossas forças de vitória em vitória. Um reino após o outro caiu sob meu comando. Mas minha ambição superou a dele. Ele tinha medo de mim, então me aprisionou como uma fera, apagando minhas conquistas e meu nome da história. Seu olhar odioso atingiu Odin enquanto ela o acusava de traição. Asgard já foi um símbolo de poder absoluto no cosmos, mas Odin se contentou em governar os 9 reinos. Fomos feitos para governar tudo. Agora, Odin está fraco e morrendo. Voltei para restaurar nossa antiga glória. Juntos, recuperaremos o destino que nos foi roubado. Abrindo bem os braços, a expressão de ela era de grandeza. Ajoelhe-se diante de mim e você compartilhará a honra de servir ao seu verdadeiro governante. Um silêncio pesado se seguiu. Thor, incapaz de se conter, coçou a cabeça e murmurou para Valkyria. Por que ninguém me disse que minha irmã era tão dramática? Ela parece ter perdido a cabeça. A tentativa de Thor de falar baixo falhou miseravelmente, sua voz estrondosa cortando o silêncio. Risadas irromperam na multidão, quebrando a atmosfera tensa. O rosto de ela se contorceu de raiva enquanto ela lançava um olhar mortal para Thor. Embora ela não entendesse o que dramático significava, a comparação com a loucura era clara. Reprimindo sua fúria, ela voltou seu olhar para Sid, a figura calma flutuando acima. Sua expressão se suavizou em um sorriso quando ela se dirigiu a ele. Meu irmão, disse ela docemente, Odin é uma relíquia do passado. Um dia, ele passará a temer o seu poder, assim como temeu o meu. Junte-se a mim e juntos poderemos governar Asgard e o cosmos. Com a sua força, ninguém poderia nos deter. O universo inteiro se ajoelharia diante do nosso poder. Enquanto ela falava, seus olhos brilhavam com fervor, fixando-se em Sid com uma intensidade ardente. Até ela teve que admitir que o poder de Sid era aterrorizante, tanto que ela estava disposta a recuar e tentar uma aliança. A confiança de ela aumentou à medida que ela imaginava as possibilidades. Com Sid ao seu lado, nada a impediria. A multidão, enquanto isso, trocava olhares preocupados. Se Sid, com seu poder incrível, ficasse do lado de ela, não haveria como detê-los. A expressão de Odin escureceu quando ele deu um passo à frente. Chega, ele trovejou. Sua voz tinha um peso que silenciou a multidão, embora ela tenha sorrido com sua reação. Odin fixou seu olhar nela, seu tom carregado de tristeza. Meu filho, seu desdém pela vida será sua ruína. Capítulo 362. A voz de Odin carregava autoridade e tristeza quando ele se dirigiu a ela. Durante a conquista dos 9 reinos, quantos asgardianos sacrificaram suas vidas? Você não viu nada? E agora, você ainda sonha em conquistar o universo? Ele fez uma breve pausa antes de continuar. O universo não é tão simples quanto você pensa. Não é um lugar que você pode conquistar à vontade. A mente de Odin divagou para suas próprias ambições passadas.
Ele também havia buscado expandir ainda mais o domínio de Asgard, mas o custo fora alto demais. Inúmeros asgardianos perderam, e os perigos ocultos do cosmos estavam muito além de sua compreensão. Ela, porém, nunca vira esses sacrifícios nem compreenderá as ameaças ocultas. Seus olhos estavam fixos apenas na conquista, cegas vidas em jogo ou aos perigos que a espreitavam. Ela zombou. Agora você age como rei sábio falando em sacrifício? Não se esqueça de quem você já foi. Você era o santo e eu o vilão? O olhar de Odin endureceu enquanto ele erguia Gungnir, sua lança eterna. Se fosse apenas ela, ele não estaria tão preocupado, mas a possibilidade de ela corromper Cid com seus ideais era um risco que Odin não podia correr. A simples ideia da destruição que os dois poderiam causar foi suficiente para fazê-lo agir. Ela, vendo Odin se preparar para atacar, não hesitou. Ela estendeu a mão, manifestando sua ameaçadora coroa negra, e conjurou armas com ambas as mãos. Estrondo. Uma luz dourada irrompeu de Gungnir. Ela saltou para o lado, arremessando suas armas conjuradas em Odin em rápida sucessão. Sovosh! Sovosh! Odin desviou os projéteis com facilidade, embora seus movimentos estivessem mais lentos do que antes. Ela deu um sorriso irônico. Onde estão suas forças agora, velho? Você não passa de uma sombra do que era antes. Suas palavras ardiam com a verdade. Exausto da batalha com Surtur, o cansaço de Odin era evidente. Seus golpes não tinham a força habitual e seus movimentos eram trabalhosos. A confiança de ela cresceu. Tudo se desenrolava como ela previra. Mesmo que Surtur tivesse sido derrotado por outra pessoa, o estado atual de Odin estava longe de ser formidável. Se ela conseguisse prolongar a luta um pouco mais, a vitória seria dela. Enquanto ela aproveitava sua vantagem, os cidadãos asgardianos ficaram ansiosos, observando seu outrora poderoso rei lutar. Thor cerrou os punhos, a frustração aumentando. Se Mjolnir estivesse intacto, ele já teria se juntado à luta. Antes que Thor pudesse agir, Valkyria avançou, vestindo sua armadura de batalha branca e brandindo sua espada. Ela se moveu rapidamente com o objetivo de atingir ela. Infelizmente ela, apesar de seu foco em Undin, estava longe de ser desprotegida. Sovosh! Sovosh! Uma rajada de armas negras se materializou e voou em direção a Valkyria. Clang! Clang! Valkyria os desviou, mas seu avanço foi interrompido. Apareça, Fenrir! E meus leais soldados, parem-nos! Ela ordenou. Um enorme lobo negro emergiu das sombras, avançando diretamente contra Valkyria, enquanto um exército de guerreiros esqueléticos apareceu, enfrentando cidadãos asgardianos que tentaram ajudar. O caos explodiu quando gritos de guerra e armas em choque encheram o ar. Thor se virou para Cid, com desespero nos olhos. Irmão, ajude-os, ele implorou. Cid olhou para Thor, levantou a mão e um brilho carmesim envolveu o campo de batalha. Num instante, tudo congelou. Fenrir, com suas mandíbulas a centímetros de Valkyria, foi imobilizado no meio do ataque. Os soldados esqueléticos permaneceram imóveis com suas armas suspensas no ar. Uma onda de descrença percorreu os espectadores. Até mesmo o lobo morto-vivo e os esqueletos pareciam irradiar choque e confusão. Como se seus instintos há muito mortos não conseguissem compreender o que tinha acabado de acontecer. Todos os olhos se voltaram para Cid. Com um simples gesto, ele neutralizou toda a força adversária. A magnitude do seu poder deixou os asgardianos impressionados. Ela, ao ver isso, sentiu um aperto no estômago. Enquanto desviava dos ataques de Odin, ela gritou com raiva. Você também está interferindo? Por quê? Sem motivo, respondeu Cid calmamente. Só estou de bom humor. Ele começou a flutuar em direção a ela com uma atitude serena. A expressão de ela se contorceu de raiva e medo. Ela conjurou uma saraivada de armas, lançando-as em direção a Cid. Cid acenou com a mão, e os projéteis reverteram sua trajetória, voando de volta em direção a ela. Antes que ela pudesse reagir mais, uma energia carmesim envolveu seu corpo, congelando-a no lugar, assim como fez com suas forças. O que é isso? Ela se debateu com a voz trêmula de descrença. Não importava o quanto ela se esforçasse, a energia vermelha a mantinha completamente imobilizada. Isso não pode estar acontecendo. Ela pensou, o pânico crescendo ao perceber que estava completamente impotente. O olhar de Cid permaneceu firme enquanto ele observava sua luta inútil. Sem dizer uma palavra, ele convocou uma enorme esfera de magia do caos, lançando-a em direção a ela. Estrondo. O impacto fez ela voar, atravessando parede após parede antes de cair pesadamente no chão. De longe, Valkyria e os asgardianos observavam em silêncio atordoado. A deusa da morte, que antes parecia invencível, agora não passava de um brinquedo para o príncipe vestido de branco. Capítulo 363. A enorme diferença de força deixou todos atordoados. Enquanto a multidão asgardiana assistia com admiração, ela estava caída no chão, incapaz de se mover. O impacto de ser jogado contra a parede e o chão foi pequeno comparado ao dano causado pela magia do caos. Pela primeira vez, ela entendeu completamente o terror de seu irmão mais novo, o chamado Deus da Luz. Se não fosse pelo suporte da energia de Asgard, que lhe concedeu imensas habilidades regenerativas, ela estaria à beira da morte com aquele único ataque. Mesmo assim, sua recuperação não melhorou sua situação. Embora seus ferimentos tenham cicatrizado rapidamente, a energia carmesim que prendia seu corpo a impossibilitava de se mover. Ela lutou, mas o brilho vermelho a manteve firmemente no lugar. Os asgardianos, vendo ela imobilizada, suspiraram aliviados.
Valquíria, com os olhos brilhando de fúria, agarrou sua espada com força e começou a caminhar em direção a ela, com a intenção de vingar a legião de valquírias. Antes que ela pudesse alcançar ela, Odin deu um passo à frente, parando bem na frente da deusa caída. Olhando para ela, a expressão de Odin era sombria. Ela zombou com os dentes cerrados. O que você vai fazer, velho? Me matar? E acabar logo com isso? Desta vez, eu não perdi para você, eu perdi para aquele meu irmão monstruoso. Você não ganhou. Se não fosse por ele, você seria o derrotado. Ela riu friamente e continuou. Depois de ver o poder dele, você não está com medo, velho? Ele não te aterroriza? O olhar de Odin permaneceu firme, mas suas provocações não conseguiram convencê-lo. Sob os olhares atentos da multidão, Odin proferiu seu julgamento. Meu filho, ele começou solenemente. Um deus que desconsidera a vida é indigno de governar a morte. Enquanto falava, Odin estendeu sua mão esquerda vazia. Com um movimento rápido, a coroa negra no topo da cabeça de ela voou para suas mãos. O que você está fazendo? Essa é a minha coroa. Ela gritou de raiva com o cabelo desgrenhado. Odin ignorou sua explosão, segurando a coroa no alto. Somente aqueles com compaixão em seus corações são dignos de usar esta coroa e exercer seu poder. A cena tocou Thor, que congelou ao reconhecer o ritual familiar. Após uma breve pausa, Odin se virou para ela, sua voz ecoando com autoridade. Em nome do meu pai e do meu avô, eu, Odin pai de todos, bano você do reino dos deuses. Com essa declaração, Odin levantou Gungnir e apontou para ela. Não. O grito de desafio de ela foi abafado quando sua armadura foi arrancada de seu corpo. Um raio de luz do Bifrost a envolveu, e com o último grito, ela foi lançada ao desconhecido, ou melhor, à terra. A coroa negra seguiu, girando no ar antes de desaparecer na luz. Os Asgardianos observaram em silêncio atordoado enquanto a luz do Bifrost desaparecia, deixando apenas ecos dos protestos de ela. Até Thor pareceu surpreso. Ela, se foi? Ele murmurou. Odin, ainda segurando Gungnir, respondeu com um ar de finalidade. Se ela não encontrar compaixão em seu coração, ela perecerá na terra. A multidão silenciou diante de suas palavras. Até Valquíria, que fervia de raiva momentos antes, pareceu apaziguada. Valquíria zombou. Compaixão? Por aquele assassino. Isso é ridículo. Sua voz transbordava desdém ao se lembrar do massacre implacável da legião das Valquírias realizado por ela. Ninguém a conhece melhor do que eu. Ela é incapaz de compaixão. Ela mata sem hesitação, sem remorso. Ela é a deusa da morte em todos os sentidos. Parando por um momento, ela acrescentou com um sorriso irônico. Despojada de seu poder, ela é apenas uma mortal agora. Vamos ver quanto tempo sua arrogância durará. A ideia de ela vivendo como uma mortal impotente trouxe um sorriso raro ao rosto de Valquíria. Enquanto isso, a atenção de Cid se voltou para as ruínas do cofre do tesouro. Seus olhos se estreitaram quando ele levantou a mão direita, e uma energia carmesim envolveu os destroços. Fragmentos de pedra e artefatos quebrados flutuavam no ar, revelando tesouros escondidos em seu interior. Um brilho dourado chamou sua atenção, e um momento depois, um objeto voou para sua mão, uma manopla dourada danificada. A manopla do infinito, Cid murmurou, examinando-a atentamente. Thor, notando o objeto, inclinou a cabeça confuso. O que é isso? É a manopla do infinito, Cid respondeu calmamente. A menção da manopla deixou a maioria dos espectadores perplexos, mas a expressão de Odin escureceu. Então, você está coletando as joias do infinito, comentou Odin, com a voz carregada de desconforto. As joias do infinito são perigosas. Reuni-las todas é... Capítulo 364. Antes que Odin pudesse terminar suas palavras, Cid recuperou 4 pedras brilhantes de sua bolsa. Pedra da mente brilhando com luz dourada. Pedra do espaço, emanando um brilho azul vibrante. Pedra do poder, irradiando uma tonalidade roxa profunda. Joia da realidade, pulsando com uma aura vermelha intensa. Enquanto as 4 pedras flutuavam no ar, toda a multidão ficou em silêncio, atordoada. Odin parou no meio da frase, olhando fixamente para a tela. Suas palavras falharam quando seus olhos se fixaram nas pedras. Finalmente, com um suspiro profundo, Odin disse: a joia do tempo reside com o feiticeiro supremo, o ancião, na terra. Ele hesitou antes de continuar, com o olhar pesado. A joia da alma. Mas em vez de revelar sua localização, Odin ficou em silêncio. Cid, percebendo sua relutância, deu um leve sorriso irônico. Então, Odin certa vez considerou reunir as joias do infinito sozinho. Não era surpresa, o conhecimento de Odin sobre as pedras era preciso demais para mera curiosidade. Quanto ao motivo de ele não revelar a localização da joia da alma, Cid entendia. Obtê-la exigia um sacrifício, a vida de quem você mais amava. Para Cid, o método para obtê-la pouco importava. Com as outras 5 pedras em suas mãos, ele estava confiante de que poderia eventualmente encontrar a joia da alma, mesmo que isso significasse destruir Vormir, seu local de descanso. Perdido em pensamentos, Cid voltou sua atenção para a manopla do infinito danificada à sua frente. Sob os olhares atentos de todos, as joias do infinito flutuaram em direção à manopla dourada, encaixando-se em suas ranhuras uma a uma. Quando a última pedra se encaixou, uma energia multicolorida irrompeu através da manopla. Mas em instantes, a manopla começou a tremer violentamente com rachaduras se formando em sua superfície. Cid agiu rapidamente, retirando as pedras pouco antes que a manopla pudesse se autodestruir. Bem, ele murmurou franzindo a testa, essa coisa é inútil agora.
Odin, observando atentamente, finalmente falou: criança, se precisar de uma manopla, procure Eitri, o rei anão. Ele pode forjar uma sob medida para você. Os olhos de Cid brilharam ao reconhecê-los. É claro que Eitri, criador da manopla de Thanos e do rompe-tormentas de Thor, poderia criar o recipiente perfeito para as joias. Depois de guardar as joias do infinito, Cid casualmente jogou a manopla quebrada de lado. Com as crises imediatas resolvidas, o olhar de Odin se aguçou, focando intensamente em Cid. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Frigga deu um passo à frente, com o rosto cheio de emoção. Mãe, Thor cumprimentou, caminhando em sua direção com um sorriso. Mas Frigga passou por ele, indo direto para Cid. Ela agarrou seu braço com delicadeza, mas firmeza, e seus olhos percorreram seu rosto com intensidade maternal. Meu filho, ela sussurrou com a voz trêmula, deixe-me olhar para você. Cid ficou tenso, surpreso com as palavras dela. Ao notar as roupas simples e sem adornos que ele usava, a expressão de Frigga se tornou dolorosa. Você sofreu tanto, não é? Vou mandar as criadas prepararem roupas adequadas para você imediatamente. Espere, Cid interrompeu sem jeito, eu não estou. Antes que ele pudesse terminar, Frigga o interrompeu com a voz resoluta. Não, você é. A convicção dela o deixou momentaneamente sem palavras, e o rosto de Thor se iluminou de alegria. Frigga continuou. Desde o fenômeno da luz que cobriu os 9 reinos, senti uma conexão. Eu sabia que estava relacionada a mim de alguma forma. Agora, vendo você aqui, tenho certeza. Foi obra sua, não foi? Cid hesitou sem saber como responder. Os Asgardianos reunidos trocaram olhares chocados. A luz radiante que envolvera todos os 9 reinos, um evento do qual ainda se lembravam vividamente, fora causada por este príncipe misterioso? Murmúrios se espalharam pela multidão. A luz através dos 9 reinos. Era ele? Quão poderoso ele deve ser para fazer algo assim? Thor, sempre o irmão orgulhoso, estufou o peito, deleitando-se com a glória refletida. Frigga virou-se para Odin, segurando firmemente o braço de Cid. Se não acredita em mim, pergunte ao seu pai, disse ela com um tom firme. Todos os olhos se voltaram para Odin. O pai de todos estudou Cid atentamente com uma expressão indecifrável. Durante anos Odin manteve Cid sob vigilância, ocasionalmente observando de longe. Embora sentisse traços da energia divina asgardiana dentro dele, Odin sempre descartou a possibilidade de que aquela criança fosse sua. Afinal, ele não se lembrava de ter tido outro filho. Fechando os olhos, Odin expandiu seus sentidos, sondando profundamente a essência de Cid. Momentos depois, seus olhos se abriram, cheios de descrença. Seu corpo divino. Ele murmurou, perdendo a fala em choque. Pai? Thor perguntou ansiosamente. Frigga franziu a testa, preocupada. O que foi, Odin? A multidão fervilhava de especulações e sua curiosidade aumentava. Odin finalmente falou com a voz carregada de espanto. Criança, embora sua estrutura divina seja única. Sinto a essência inconfundível da minha linhagem e da de Frigga em você. Suas palavras pairavam pesadamente no ar, seu peso afundando na mente de todos. Como isso é possível? Odin murmurou para si mesmo, lutando para assimilar a revelação. Capítulo 365. Enquanto as palavras de Odin ecoavam pela corte asgardiana, a multidão reunida explodiu em excitação. Ele realmente é nosso príncipe. Com ele ao nosso lado, quem ousaria desafiar Asgard no universo? Os aplausos dos asgardianos encheram o ar, seus ânimos estavam elevados apesar do caos anterior. O rosto de Frigga irradiava alegria e alívio, enquanto a risada de Thor ecoava alto. Dando um tapinha no ombro de Cid, Thor sorriu. Irmão, eu sabia que você era meu irmão o tempo todo. Viu? Eu estava certo. Cid estremeceu ao ouvir o forte tapinha em seu ombro. Sua expressão era uma mistura de exasperação e resignação. O que ele poderia dizer? Negar? Insistir que não era filho de Odin ou irmão de Thor? Mesmo que fizesse isso, ninguém acreditaria nele. Afinal, o sangue divino que corria em suas veias parecia confirmar sua linhagem. Mitos tradicionais até identificavam Balder, o deus da luz, como filho de Odin e Frigga, um detalhe que não era totalmente surpreendente para Cid, mas que ele não esperava confrontar tão diretamente. Ele abriu a boca para falar, mas ao ver as expressões esperançosas e alegres das pessoas ao seu redor, suspirou e fechou-a novamente. Em meio à conversa animada dos asgardianos, o olhar penetrante de Odin caiu sobre Cid mais uma vez. Seu corpo divino carrega traços da linhagem real asgardiana, disse Odin com convicção. Embora único em muitos aspectos, ele inegavelmente o conecta à nossa linhagem. As palavras de Odin não deixaram espaço para dúvidas, solidificando a aceitação relutante de Cid aos olhos de todos os presentes. Os aplausos dos asgardianos ficaram mais altos, seu medo e desespero anteriores foram completamente substituídos por esperança e orgulho. Vida longa ao nosso príncipe. Com ele, Asgard é imparável. Os ombros de Cid caíram ligeiramente. Ele havia sido arrastado por uma maré que não conseguia controlar. Frigga se aproximou, dominada pelos instintos maternais. Minha querida filha, disse ela com ternura, diga-me, como você viveu todos esses anos? Sofreu muito? Cid hesitou, tentando desviar. E aquelas criaturas? Ele gesticulou em direção ao Fenrir ainda preso e aos guerreiros esqueléticos congelados no lugar. Thor e os outros, assustados com a lembrança, viraram-se para olhar. Quase se esqueceram dos lacaios de ela, imóveis e envoltos em um brilho carmesim. Mesmo agora, a magia caótica de Cid os mantinha firmemente no lugar, aparentemente com esforço mínimo.
Os Asgardianos não conseguiram deixar de se maravilhar novamente com seu poder. Odin rapidamente ordenou que os guardas equipassem as criaturas com restrições antes de escoltá-las para as masmorras. Com o assunto resolvido, a atenção de todos voltou-se para Cid. Frigga, implacável, continuou a bajulá-lo. Ela insistiu em tirar suas medidas para roupas novas, e apesar dos protestos dele, Cid se viu arrastado junto. Uma hora depois, Thor não conseguia conter a excitação. Venha, irmão. Deixe-me lhe mostrar Asgard. Cid, ainda tentando explicar, disse. Thor, eu já te disse, eu não sou. Ah, chega disso, irmão. Thor interrompeu alegremente. Vamos. Com Thor o puxando, Cid se resignou à excursão. Enquanto vagavam pelos vestígios de Asgard, Cid absorvia a grandiosidade da arquitetura preservada. Apesar da destruição causada por Surtur, a cidade mantinha sua elegância clássica, um testemunho de sua história. Príncipe Balder. Saudações, Alteza. Dia abençoado, meu senhor. Aonde quer que fossem, os Asgardianos cumprimentavam Cid calorosamente, com seus rostos radiantes de admiração e respeito. Guirlandas de flores e cestas de doces eram oferecidas a ele em todos os momentos. Cid, perplexo com a atenção, provou um pedaço dos doces oferecidos e se virou para Thor. Sobre a manopla do infinito, Thor estalou os dedos como se estivesse se lembrando de algo. Ah, sim. O rei anão Eitri já está trabalhando em um novo para você. Eles tiraram suas medidas enquanto preparavam seu traje, não é? Não vai demorar muito para ficar pronto. Aliviado, Cid assentiu. Uma manopla bem ajustada permitiria que as joias do infinito funcionassem em plena capacidade, possibilitando que ele utilizasse seu poder combinado de forma eficaz. Thor, com a curiosidade aguçada, perguntou, então é verdade? Com a manopla e todas as 6 pedras, tudo é possível? Cid pensou por um momento antes de concordar. Thor assobiou em admiração, olhando para a serena paisagem urbana de Asgard. Sua expressão tornou-se sombria. O tempo do meu pai é curto, murmurou Thor. Quando ele se for, o que será de Asgard? Cid não disse nada, deixando Thor expressar suas preocupações. A presença do pai sempre manteve nossos inimigos afastados. Quando ele não estiver mais aqui, Thor parou de falar, sua preocupação evidente. Cid não pôde deixar de se perguntar. Existe uma maneira de salvar Odin? Capítulo 366. Se Odin morresse, mudanças inesperadas poderiam ocorrer. Se possível, Cid esperava que Odin pudesse continuar vivo. Era óbvio, no entanto, que o corpo de Odin estava falhando. Cid não tinha certeza se a morte de Odin seria devido à pressão de seu crescente poder divino, ou simplesmente porque sua expectativa de vida havia chegado ao limite. Falando nisso, o sono de Odin parecia atrasar a morte até certo ponto. Pensando nisso, Cid se perguntou, e se eu transferir meu poder divino para ele? Ele ainda morreria? Ele estava bem ciente da natureza única de seu poder de luz divina, que poderia diferir fundamentalmente dos poderes que Thor e os outros possuíam. Se ele transferisse seu poder divino baseado na luz para Odin, isso poderia prolongar a vida de Odin ou até mesmo desencadear alguma transformação misteriosa. Afinal, o Baldur que ele estava imitando poderia ser o Baldur da mitologia tradicional, ou talvez uma combinação da mitologia tradicional e dos mitos asgardianos aqui. A diferença mais notável era que Thor afirmava que os asgardianos tinham uma expectativa de vida de vários milhares de anos. No entanto, na mitologia tradicional, suas vidas eram significativamente mais longas, e seus corpos e poderes divinos eram muito mais extraordinários. É claro que Cid não tinha certeza se ele próprio envelheceria. Na mitologia nórdica tradicional, os corpos físicos dos deuses envelheciam, ainda que muito lentamente, e eles dependiam de maçãs douradas para manter a juventude eterna. Quanto às suas almas divinas, Cid já havia testado isso antes e confirmado que eram imortais. A menos que fossem destruídas por forças externas, elas jamais pereceriam. Enquanto Cid estava perdido em pensamentos, Thor o levou para um lugar desconhecido. O que vocês 2 príncipes precisam de mim? Vestido com uma armadura dourada e empunhando uma espada dourada, Heimdall fixou seus olhos dourados nos 2 príncipes que entraram. Cid saiu de seus pensamentos e se virou para Heimdall, depois desviou o olhar para Thor. Ele não tinha ideia do porquê Thor o havia trazido ali. Thor não perdeu tempo e riu. Heimdall, como está ela? Pode nos mostrar o estado atual dela? Os olhos de Cid brilharam de curiosidade. Ele estava bastante interessado na situação atual de ela. Como ela estava se saindo depois de ser reduzida à mortalidade? A pedido de Thor, os olhos dourados de Heimdall brilharam com uma série de visões, como se vislumbrasse inúmeras cenas. Ele sorriu e disse, como quiserem meus príncipes. No instante seguinte, Cid notou os olhos de Thor ficando dourados, como se ele pudesse ver e ouvir tudo o que Heimdall conseguia. Quanto a ele, Cid sentiu uma força estranha tentando estabelecer uma conexão com ele. Heimdall se virou com uma expressão de surpresa no rosto enquanto observava o príncipe desconhecido. O choque em seus olhos dourados desapareceu rapidamente. Ele também sentiu a resistência do seu poder sendo bloqueada por esse príncipe. Antes que ele pudesse falar, a resistência desapareceu e a conexão foi estabelecida com sucesso. Cid agora podia ver tudo que Heimdall via e ouvia. Uma cena se desenrolou diante de seus olhos. Midgard terra. Era noite. No chão, gravado com padrões misteriosos, ela jazia inconsciente. Depois de muito tempo, a desgrenhada ela se mexeu e abriu os olhos abruptamente. Onde é isso? Atordoada por um momento, a expressão de ela escureceu quando ela percebeu. Aquele velho tolo.
Você não entende? O universo inteiro espera alguém para governá-lo, mas você se contenta com os 9 reinos. Ela rosnou entre dentes. Pensando nisso, ela sentiu uma onda de ressentimento. Odi a criou para conquistar, mas agora decidiu impedi-la e até mesmo impedi-la. Que ridículo! Sem guerra, ela sentia-se como se não fosse nada. Depois de um momento de amargura, ela cerrou os dentes novamente, sentindo seu corpo enfraquecido. Então, o vínculo inato com sua coroa lhe disse que ela estava próxima. Enquanto eu usar a coroa, poderei recuperar meu poder. Um sorriso se espalhou pelo rosto de ela. Ela se levantou e foi na direção da atração da coroa. Enquanto isso, a visão de Sid mudou novamente. Seu olhar pousou em uma grande cratera, e sua expressão se transformou em surpresa. No meio da cratera estava a coroa negra de ela perfeitamente colocada. Isso não foi surpresa, mas o que chamou a atenção de Sid foi o grupo de pessoas que o descobriu. Um homem de meia idade, com pele amarela e 10 anéis enrolados nos braços, deu um passo à frente, olhando para a coroa negra na cratera antes de olhar para o céu. Ao lado dele, um homem de preto disse respeitosamente, Senhor Wenwu, este é o objetivo. Shu Wenwu assentiu, concentrando-se novamente na coroa negra com um olhar pensativo. Assim como os 10 anéis em seus braços lhe garantiam um imenso poder, Wenwu entendia que os maiores poderes da Terra geralmente se originavam de fora do planeta. Confiando no poder dos 10 anéis, ele permaneceu invencível por séculos, criando a organização 10 anéis para operar nas sombras. Shu Wenwu ponderou. O objeto no chão havia caído do céu, e ele percebeu que provavelmente não era de origem terrestre. Enquanto ele se maravilhava com o artefato celestial, o som de passos se aproximando quebrou o silêncio. As cerca de 20 pessoas presentes instintivamente viraram a cabeça e viram uma mulher vestida de preto e verde, com longos cabelos negros e maquiagem esfumada nos olhos, caminhando em sua direção. Quem é você? Pare! Gritou um homem de preto aparentemente na casa dos 30. Ela o ignorou e ordenou, traga-me minha coroa. Seu olhar pousou na coroa negra não muito longe. Shu Wenwu respondeu calmamente, o único que dá ordens aqui sou eu. Com um salto ele pousou na frente de ela. A atenção de ela foi atraída para os 10 anéis de ouro pálido brilhando com uma fraca luz azul em seus braços. Olhando para os anéis, ela riu baixinho. Admiro um homem que ousa usar acessórios ousados. Shu Wenwu franziu a testa. A maioria das pessoas tem medo de mim. Você não? Ela sorriu. Eu sou igual, querida. Mas não sou a maioria das pessoas. Em voz baixa, ela declarou, eu sou a deusa da morte. Com isso, ela levou as mãos à cabeça, um sorriso presunçoso e arrogante se espalhando pelo rosto. Mas depois de manter a pose por um longo momento, ela não notou choque ou medo na expressão do oponente. Em vez disso, Shu Wenwu pareceu confuso com o gesto dela. O rosto de ela congelou. Normalmente as pessoas reagem. Ela instintivamente tocou a cabeça novamente, mas não encontrou nada lá. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 367. Sentindo sua cabeça vazia, ela de repente se lembrou de que sua coroa não estava mais com ela. Perto dali, Shu Wenwu assistia a metade da cena se desenrolar antes de ficar impaciente. Ele ordenou, capturem-na. Ao seu comando, mais de 20 homens vestidos de preto correram em sua direção. Observando tudo isso, ela ficou indiferente. Então, vamos ficar fisicamente juntos agora? Enquanto o grupo avançava em sua direção, ela sorriu confiante, abrindo os braços como se fosse convocar suas armas e massacrar aqueles midardianos ignorantes. Mas nenhuma arma apareceu. O que? Antes que ela pudesse reagir, um punho a atingiu em cheio, fazendo-a voar para trás. Ela bateu com força no chão, sentindo uma dor aguda na bochecha. Tocando os lábios, viu uma mancha vermelha. Atordoada, murmurou. Sangue mortal? Após um breve momento de descrença, ela olhou para o grupo de homens vestidos de preto que se aproximava. Sua expressão mudou drasticamente quando ela ergueu as mãos em um gesto de rendição, fingindo fraqueza. Não, por favor, eu imploro. Me poupe. Sou apenas uma pobre mulher indefesa. Seu ato lamentável fez os homens hesitarem, parando seus movimentos enquanto trocavam olhares perplexos. Antes que pudessem se recuperar, ela deu um soco repentino, derrubando um deles no chão. Percebendo que tudo era fachada, os homens vestidos de preto avançaram em sua direção. Com anos de experiência em combate, ela conseguiu se manter firme por um momento. Asgard, reino dos deuses. Observando a luta se desenrolar entre ela e os terráqueos, Thor sentiu uma pontada de vergonha e seu rosto ficou vermelho. Essa é ela reduzida à mortalidade, e ainda assim ela é tão formidável? Endal, por outro lado, não pareceu surpreso. Sid, no entanto, não estava prestando muita atenção em ela. Seu foco estava no homem chamado Shu Wenwu e nos 10 anéis em seus braços. 10 anéis? Os sons da batalha entre ela e os homens vestidos de preto ecoaram pelo ar. De longe, Shu Wenwu observou a cena com leve surpresa. Ela estava se saindo bem contra tantos subordinados dele? E com tanta experiência de combate? Quando ele a viu pegar uma adaga do cinto de um de seus homens, claramente pronta para usá-la, Shu Wenwu decidiu intervir. Estendendo o braço esquerdo, 2 dos 5 anéis dourados em seu pulso esquerdo emitiram um brilho azul e dispararam para frente com um assobio metálico. Os anéis colidiram com a adaga na mão de ela, derrubando-a. Com um movimento de pulso, os 2 anéis retornaram a Shu Wenwu, deslizando cuidadosamente de volta para seu braço. Ela se virou assustada e viu Shu Wenwu estendendo os 2 braços.
Os anéis em seus pulsos voaram, envolvendo-a como uma corda. Os 10 anéis brilhavam com energia azul, conectando-se e prendendo ela firmemente. O que é isso? O rosto de ela estava tomado pelo choque enquanto ela lutava contra as amarras. Não importa o quanto ela lutasse, ela não conseguia se libertar dessas amarras estranhas. Rapidamente, ela percebeu algo. Franzindo as sobrancelhas, murmurou: este poder não pertence a este mundo. Shu Wenwu respondeu friamente: nem você. Claramente, ele havia descoberto alguma coisa. No instante seguinte, ele cerrou o punho direito, e os 10 anéis se apertaram. Ela caiu de joelhos, incapaz de suportar a pressão. A humilhação de ser subjugada acendeu uma fúria ardente dentro dela. Olhando feio para o homem que se aproximava, ela rosnou: se minha coroa estivesse comigo, você seria o único ajoelhado diante de mim. Para sua surpresa, Shu Wenwu sorriu. Então deixe-me ver com meus próprios olhos. O quê? Ela foi pega de surpresa. Os anéis que a prendiam voaram de volta para os braços de Shu Wenwu. Recuperando sua liberdade, ela olhou fixamente para ele, seu sorriso frio retornando quando ela percebeu que ele estava falando sério. Enquanto caminhava em direção à sua coroa, ela zombou: devo admitir, deixar-me recuperar a ferramenta da sua perdição. Não sei dizer se você é corajosa ou apenas tola. Shu Wenwu permaneceu imperturbável. Sua confiança nos 10 anéis não o impressionou nem um pouco com a ideia de que essa mulher pudesse se tornar uma ameaça após recuperar sua coroa. Vá em frente. Vista, disse ele. Ela riu friamente, abaixou-se e estendeu a mão para pegar a coroa. Ela puxou, mas a coroa não se mexeu. Isso está bem preso. Seu sorriso vacilou, e seu riso ficou mais inquieto enquanto o pânico tomava conta de sua expressão. Ela puxou novamente, mas ainda assim, a coroa não se movia. Levantar? Vamos. Forçando um sorriso, ela murmurou: o que há de errado com a gravidade aqui? Não se preocupe, ela disse, tentando mais algumas puxadas, mas obtendo o mesmo resultado. Naquele momento, ela percebeu que aquilo era obra de Odin. Olhando para o céu, ela finalmente desabou gritando: pai, por favor, não faça isso comigo. Ah! Com um rugido furioso, ela agarrou a coroa com força, esforçando-se para levantá-la. Sua expressão se contorceu de desespero até que finalmente ela desistiu, ofegando pesadamente. Shu Wenwu se aproximou, observando-a atentamente. Quem é você realmente? A essa altura, ele já havia reunido algumas pistas. Seus instintos e observações lhe diziam que o objeto sobrenatural provavelmente pertencia àquela mulher, embora seu estado atual o deixasse intrigado. Eu te disse, ela rosnou com raiva, eu sou ela, deusa da morte. Shu Wenwu ergueu uma sobrancelha, sua curiosidade aumentando. Ah? Então por que você está nesse estado? Sob o escrutínio de mais de 20 pares de olhos, ela ficou em silêncio por um momento antes de falar amargamente. O velho tolo, meu pai. Ele travou guerras e usou batalhas para alimentar suas ambições. Quando minhas ambições superaram as dele, ele me chamou de monstro e me trancou. Quando me libertei e busquei vingança, quase o derrotei. Mas então meu irmão monstruoso apareceu. Ele me derrotou. Ao ouvir isso, Shu Wenwu e seus subordinados ficaram ainda mais intrigados. Independentemente de sua afirmação de divindade ser verdadeira, sua história era inegavelmente fascinante. Eles também estavam curiosos sobre o irmão de quem ela falava. Que tipo de pessoa ele era e quão poderoso? Shu Wenwu expressou a pergunta que estava na mente de todos. Esse seu irmão. Ele é muito forte? No momento em que perguntou, ele viu uma rara expressão de medo passar pelo rosto de ela. Ela murmurou: ele é um monstro. Nunca vi ninguém como ele. Capítulo 368. Ela, lembrando-se de algo que Loki havia dito uma vez, deixou escapar palavras semelhantes sem perceber. Seu poder excede qualquer coisa que vocês mortais possam imaginar. Ninguém pode se opor a ele, ele pode destruir tudo. Só agora ela entendeu por que Thor certa vez falou nesses termos. Ao ouvir sua afirmação, os homens vestidos de preto congelaram. Além da imaginação deles? Destruir tudo? Como isso é possível? Os homens trocaram olhares perplexos, convencidos de que aquela mulher estava sem palavras e recorrendo a exageros desmedidos. Em comparação com o irmão assustador que ela descreveu, eles depositavam muito mais fé em seu líder. Com os 10 anéis, seu líder era invencível. Nunca tinham visto ninguém capaz de enfrentá-lo. Qualquer um que se opusesse a ele acabava sendo nada mais que um cadáver. Seja essa mulher ou o irmão de quem ela falou, eles estavam confiantes de que Shu Wenwu poderia derrotá-los facilmente. O próprio Shu Wenwu compartilhava a confiança deles, e os 10 anéis em seus braços o enchiam de uma segurança inigualável. Afinal, essas eram armas capazes de enfrentar, ou até mesmo derrotar, os deuses. Até mesmo as divindades as temiam. Se ele algum dia encontrasse o irmão que essa mulher mencionou, ele lhe mostraria o quão capaz ele era de desafiar, e até mesmo matar um deus. Ela, depois de recuperar o fôlego, perguntou de repente: o que você planeja fazer comigo? Me matar? Shu Wenwu deu um leve sorriso. Claro que não. Não tenho intenção de te matar. Pelo contrário, quero formar uma aliança com você. Por quê? Ela perguntou, confusa. Porque vejo que você é um guerreiro, como eu, respondeu Shu Wenwu. Ela zombou. Meu pai também viu isso. No final, ela concordou relutantemente com uma aliança na superfície, sabendo que não tinha escolha dadas as circunstâncias atuais. Quanto à sua coroa, ela deixou para trás, confiante de que ninguém mais poderia tomá-la. Ela seguiu Shu Wenwu e seus homens até uma velha mansão.
Quando os dois ficaram sozinhos, ela não pôde deixar de olhar para os anéis em seus braços. O que é isso? Ela perguntou, fingindo curiosidade casual. Os 10 anéis. São armas que me foram concedidas pelos céus, respondeu Shu Wenwu. Ela não acreditou nele, convencida de que eram armas de algum ser poderoso. Shu Wenwu continuou. Os 10 anéis também são meu presente para o mundo. Para controlar as massas? Perguntou ela. Para protegê-los, disse Shu Wenwu, balançando a cabeça. Nosso mundo está infestado por forças perigosas. Você está se referindo a mim? Ou ao meu irmão? Ela zombou. Shu Wenwu balançou a cabeça novamente. Seu pai pode ter temido sua ambição, mas eu não. Juntos poderíamos lutar lado a lado e proteger este mundo. Olhando para a mulher forte e carismática à sua frente, ele não pôde deixar de pensar que se tivessem se conhecido antes, ele poderia ter se apaixonado por ela. Infelizmente, ele já tinha uma esposa que amava profundamente e um filho chamado Shanxi. Sua esposa, porém, faleceu devido a circunstâncias imprevistas. Apesar desses pensamentos, ele não conseguia negar uma certa admiração pela mulher à sua frente. Shu Wenwu então mencionou o irmão de ela. Quanto ao seu irmão com os 10 anéis, não tenho medo dele. Estas são armas capazes de desafiar os deuses. Mesmo que seu irmão aparecesse, eu poderia subjugá-lo. Ela riu daquelas afirmações ousadas, quase hipócritas. Querida, tudo o que posso dizer é que você é bem confiante. Se você tivesse conhecido meu irmão, não estaria dizendo essas coisas. O poder dele está além de tudo que você possa imaginar. Apesar de suas palavras, ela não pôde deixar de olhar novamente para os 10 anéis em seus braços, seus olhos brilhando de intriga. Se eu tivesse essas armas. Sem perceber o que ela estava pensando, Shu Wenwu balançou a cabeça em desdém. É mesmo? Ele não levou as palavras dela a sério. Enquanto ele pensava, uma força repentina atingiu a parte de trás de sua cabeça, jogando-o no chão. Bang! Com um sorriso malicioso, ela agarrou Shu Wenwu pela cabeça e a jogou no chão várias vezes. Ao vê-lo quase desmaiar, ela sorriu. Você parece muito melhor assim. Ela estendeu a mão e tentou arrancar os 10 anéis dos braços dele. Ela lutou por um tempo, mas não conseguiu removê-los. Naquele momento, o som de passos se aproximando chegou aos seus ouvidos. Os homens vestidos de preto ouviram a comoção e correram em sua direção. Percebendo a situação, ela não teve outra escolha a não ser abandonar os anéis. Bons sonhos, ela disse, fugindo rapidamente. Um grupo de homens entrou correndo no momento em que ela fugia, ajoelhando-se para verificar o estado de seu líder. Enquanto Shu Wenwu recuperava lentamente a consciência, ele olhou para a silhueta da mulher em fuga. Surpreendentemente, ele não estava muito bravo. Em vez disso, ordenou: capturem-na viva. Os homens imediatamente começaram a persegui-lo, enquanto ela fugia e os homens a perseguiam. Asgard, reino dos deuses. Thor, Heimdall e Sidi assistiram a toda a cena se desenrolar. Os 10 anéis podem realmente derrotar os deuses? Thor não pôde deixar de perguntar, intrigado. Sentiu um imenso poder vindo deles, respondeu Heimdall pensativamente. Ao ouvir isso, Thor olhou curiosamente para Sidi, que estava ali perto, vestido de branco, imaginando o que ele pensaria. Sidi, no entanto, apenas lançou um olhar para Thor antes de mergulhar em pensamentos profundos. Ele tinha algum conhecimento sobre os 10 anéis e entendia seu poder. Eles não apenas garantiam uma vida mais longa ao portador, mas também conferiam imensa força, incluindo maior poder físico, projeção de energia e a capacidade de usar os anéis como armas de projéteis. Em essência, eram artefatos equivalentes ao Mjolnir, qualquer um podia empunhá-los e obter um poder tremendo. Se um Thor não desperto enfrentasse os 10 anéis, o resultado seria incerto. A alegação de que eles poderiam desafiar os deuses não era totalmente infundada. Entretanto, contra seres como Dormammu, os 10 anéis seriam insuficientes, praticamente um desejo de morte. Deixando de lado suas capacidades de combate, os anéis pareciam conceder longevidade. Shu Wenwu, por exemplo, aparentemente viveu por mais de 1000 anos usando-os. Devo retornar à Terra e reivindicar os anéis para mim? Sidi refletiu. Capítulo 369. Sidi ficou intrigado com os 10 anéis. No entanto, ele não era o único. Heimdall, que estava por perto, disse: isto é algo que devo relatar a sua majestade. O rei provavelmente enviará alguém a Midgard para recuperar este artefato. Sidi levantou uma sobrancelha, surpreso. Heimdall, notando sua expressão, explicou: Alteza, os 10 anéis são poderosos demais, capazes de derrotar deuses. Deixá-los em Midgard representa um perigo significativo. Alguém poderia fazer mau uso deles, e para evitar tais coisas. Enquanto Heimdall falava, Sidi não pôde deixar de pensar nos muitos artefatos místicos e relíquias divinas armazenados no cofre de Odin. Alguns deles, ao que parecia, até pertenciam ao feiticeiro supremo. Não é de se admirar que o tesouro de Odin seja tão vasto. Logo, Heimdall partiu para o palácio para entregar seu relatório a Odin. Cerca de 10 minutos depois, ele retornou. Thor, ansioso, perguntou: então, o que o pai disse? Heimdall sorriu. Sua majestade ordenou que você, Thor, recupere o artefato com os 3 guerreiros. Sidi não conseguiu conter o sorriso irônico. Ele não estava totalmente surpreso. Como governante de Asgard, Odin naturalmente teve que considerar o panorama geral. Uma arma capaz de desafiar os deuses não deveria permanecer na Terra, se pudesse ser evitada. Dito isso, Sidi não pôde deixar de se maravilhar com a natureza dominadora de Odin. Thor, por outro lado, parecia completamente emocionado, com o rosto iluminado de entusiasmo.
Já faz tempo que estou querendo lutar com esse Chuvenvu. Afirmar que pode derrotar deuses, que arrogância. Deixe-me dar uma lição nele. Virando-se para Cid, ele acrescentou. Claro que não será tão divertido sem você. Irmão, você vem junto, certo? Antes que Cid pudesse responder, Thor se dirigiu a Endal novamente. Enquanto Fandral e os outros se preparam, vamos dar outra olhada em ela. Endal assentiu, seus olhos dourados fixos em ela. Os dois compartilhavam a mesma visão. Sob a proteção da noite, ela estava correndo, com um grupo de perseguidores vestidos de preto em seu encalço. Confiando em sua vasta experiência, ela finalmente conseguiu se livrar deles. Ela olhou para as estrelas, identificou a direção do norte e começou a correr naquela direção. Asgard, reino dos deuses. Thor, curioso, perguntou. Por que ela está indo para lá? Endal explicou. Ela está indo para o norte. Nos tempos antigos, o povo de lá nos reverenciava, os Asgardianos. Thor riu baixinho ao perceber. Ela ainda acha que estamos em tempos antigos? Ah! Ninguém sabia melhor do que ele o quanto o mundo moderno havia mudado. Embora alguns ainda acreditassem em deuses, a maioria era infiel, muito distante da devoção fervorosa de antigamente. Thor não pôde deixar de se perguntar como sua irmã lidaria com a dura realidade dos dias atuais. Em sua visão compartilhada, eles observaram quando ela chegou à beira da estrada e parou. Um veículo off-road passou por ali, com os faróis iluminando-a. Com um guincho de freios, o veículo parou, e um jovem de cabelos loiros assobiou enquanto se inclinava para fora da janela. Ei, linda! O que você está fazendo aqui sozinha a esta hora da noite? Ele perguntou com um sorriso. Precisa de ajuda? Seus olhos brilharam ao contemplar a mulher de preto e verde. Apesar da maquiagem incomum, havia algo incrivelmente sedutor nela. Ela sorriu, aproximando-se do veículo. Você tem razão. Preciso mesmo da sua ajuda. Momentos depois, os gritos de dor do homem ecoaram na noite. Ela o jogou no banco de trás e assumiu o assento do motorista. Tendo visto veículos antes durante sua perseguição a Thor e Loki, ela estava um pouco familiarizada com seu funcionamento. Com um cantar de pneus, o veículo saiu cambaleando para a estrada, desviando erraticamente. O homem no banco de trás estava pálido de medo. Pare! Pare! Por favor, deixe-me dirigir. Em meio a seus gritos frenéticos, o veículo acelerou pelas estradas vazias da noite. Por fim, ele chegou a uma área desolada e bateu em uma rocha. Com um baque, ela saiu cambaleando do carro, um pouco atordoada. Antes que ela pudesse se recuperar, uma figura sombria passou rapidamente por ela. Ela ficou tensa, examinando os arredores. Quando finalmente viu a criatura, sua expressão se transformou em espanto. Era uma criatura gordinha, sem cabeça, com 6 pernas e 4 asas, pairando no ar e olhando para ela. Que tipo de animal estranho é esse? A surpresa de ela refletiu a de Thor e Endal em Asgard. O que é isso? Perguntou Thor, perplexo. Midar tem criaturas assim? Cid, pensativo, respondeu. Provavelmente é um Digian, uma fera mítica. Um Digian? Thor repetiu, intrigado. Cid assentiu. Ele não ficou particularmente surpreso. Afinal, o universo Marvel tinha dragões, então uma criatura como aquela não era totalmente inesperada. Endal também demonstrou pouca reação. Tendo observado Midard por tanto tempo, ele já vira sua cota de peculiaridades. Esta era apenas mais uma. Sob seu olhar atento, ela parecia se comunicar com a criatura apesar de sua incapacidade de falar, emitindo gritos semelhantes aos de um bebê. Com o tempo, os Digian levaram ela até uma floresta de bambu. Ela pareceu confusa. O Digian soltou uma série de gritos de cima. Entrar? Ela perguntou, surpresa. De repente, a floresta de bambu se abriu diante dela. Mágica em ação? Agora estou intrigado. Se essa viagem não der em nada, eu vou te dar uma surra. Sorrindo, ela entrou na floresta. Quando ela fez isso, o Digian gritou novamente. Correr? O que você quer dizer com correr? Antes que ela pudesse obter uma resposta, a floresta se moveu e se fechou ao seu redor. Xingando baixinho, ela correu para dentro do bambuzal. Thor, Endal e Cid a observaram correr até que sua visão escureceu repentinamente. O que aconteceu? Thor perguntou, confuso. Ela desapareceu da minha vista, disse Endal gravemente. Os olhos de Thor se arregalaram de surpresa. Um lugar que nem Endal consegue ver, um sorriso se espalhou pelo rosto de Thor, sua excitação crescendo. Acho que esta viagem à Terra vai ser muito interessante. Você não concorda, irmão? Capítulo 370. Os olhos de Thor brilharam de expectativa, como se ele mal conseguisse se conter. Cid resistiu à vontade de revirar os olhos. Ignorando Thor por enquanto, Cid voltou seu foco para ela. Ele não ficou particularmente surpreso com o desaparecimento de ela, ou com o fato de Endal tê-la perdido de vista. Afinal, certos locais ou lugares afetados por forças misteriosas estavam naturalmente além da visão de Endal. No entanto, isso significava que eles tinham perdido o controle dela e de seus movimentos, a menos que fossem lá pessoalmente. Quando esse pensamento lhe passou pela cabeça, o olhar de Cid se voltou para os olhos dourados de Endal. É uma questão de poder? Perguntou. Poder? Que poder? Endal e Thor olharam para ele, intrigados com a pergunta. Cid fez uma breve pausa antes de estender a mão direita. Sob o olhar confuso de Thor, Cid colocou a mão no ombro de Endal. Em um instante, Endal sentiu uma energia radiante, tão brilhante quanto o próprio sol, surgindo em seu corpo. A força e a pureza do poder superaram sua imaginação. Poder divino? Endal murmurou em choque.
Ele já havia experimentado o Odin Force de Odin antes, até mesmo o empunhado sob o comando de Odin, mas mesmo isso não parecia tão único quanto esse poder deslumbrante. Não era apenas mais profundo, mas também mais forte, semelhante ao poder de Odin, mas distintamente diferente e místico. À medida que essa energia divina o percorria, Heimdall sentiu suas habilidades serem aprimoradas a níveis sem precedentes. Até mesmo sua fisiologia asgardiana pareceu sofrer mudanças sutis. Embora as mudanças não fossem imediatamente óbvias devido à curta duração e energia limitada, ele ainda conseguia senti-las. Antes que pudesse refletir sobre seu espanto, Cid disse: "Tente usar meu poder. Veja se consegue localizar esse lugar agora." Thor, percebendo o que acabará de acontecer, ficou curioso. Ele se perguntou se Heimdall conseguiria. Heimdall instintivamente acessou a energia divina que Cid lhe havia concedido e ativou suas habilidades. No momento seguinte, os olhos dourados de Heimdall brilharam com luz, e uma miríade de imagens passou diante dele. Ele notou uma diferença imediata. Agora conseguia enxergar muito mais do que nunca. Lugares antes envoltos em escuridão agora estavam dentro do seu campo de visão. A área onde ela havia desaparecido, antes escura como breu, agora estava visível. Ela reapareceu diante de seus olhos. "Este lugar é cercado por uma energia peculiar?" comentou Heimdall. Ele então notou ela brigando com uma mulher que usava um chapéu de bambu. Thor e Cid também viram a cena através da visão de Heimdall. Uma força invisível atingiu ela de repente, deixando-a inconsciente. A mulher do chapéu de bambu carregou ela para uma aldeia próxima. 10 minutos depois ela acordou, cercada por um grupo de pessoas. "Quem é você?" ela perguntou com a voz ríspida. "Eu não sabia que Midar tinha magia assim." Ela murmurou, lembrando-se da força misteriosa que a havia nocauteado. "Eu sou ela." Ela começou, mas antes que pudesse terminar, a mulher do chapéu de bambu interrompeu. "Nós sabemos quem você é. Sua companheira já nos contou." Ela instintivamente virou a cabeça e viu a pequena criatura aos pés da mulher guinchando. Sentiu uma onda de irritação. A mulher do chapéu de bambu continuou: "Nós guardamos esta fronteira para proteger os humanos de ameaças como o submundo, incluindo seres como você." Ela franziu a testa. "Garanto que não quero fazer mal a ninguém. Minhas brigas são com algumas pessoas, um homem chamado Venvu, meu pai e meu irmão. Ah, e a nova namorada do meu pai, a Frigga. Ela é assustadora." Fazendo uma breve pausa, ela acrescentou: "Falando no submundo, você sabe se alguém está contratando? Além disso, se você quiser me ensinar suas técnicas, tudo bem, como a que você usou antes." Antes que ela pudesse terminar, um homem idoso respondeu: "Por que nós ensinaríamos você?" Ela deu de ombros. "Porque você jurou proteger este reino das ameaças do submundo. Eu sou a deusa da morte. Qual melhor maneira de atingir seu objetivo do que me conquistando?" Ela falou casualmente sem esperar que eles concordassem. Para sua surpresa, a mulher do chapéu de bambu refletiu sobre suas palavras e respondeu: "Quando o sol atingir seu pico, seu treinamento começará." O grupo ficou atordoado. Até Heimdall e Thor, observando de Asgard, ficaram perplexos. Eles não conseguiam entender a confiança da mulher ou porque ela não estava preocupada com a possibilidade de ela traí-los depois de aprender suas habilidades. Naquele momento, 2 vozes masculinas ecoaram do lado de fora do grande salão. "Thor, para onde estamos indo desta vez? Sinceramente não posso esperar mais." Cid, Thor e Heimdall se viraram para ver os 3 guerreiros, Lady Sif e Valkyrie entrando. "Ei, irmãos! Vocês chegaram." Thor os cumprimentou calorosamente. Depois de algumas trocas casuais ele disse: "Partiremos em breve. Agora estamos observando algo. Assim que terminarmos, iremos para a Terra." "O que você está assistindo?" Ogum perguntou, confuso. Thor olhou para Heimdall, que imediatamente compartilhou sua visão e audição com os recém-chegados. O grupo viu instantaneamente a situação envolvendo ela. "Ela?" Valkyria exclamou surpresa. Sua expressão tornou-se zombeteira. Ela estava ansiosa para ver o quão miserável a vida de ela como mortal se tornaria. Sob seu olhar atento, o meio-dia chegou. A mulher do chapéu de bambu levou ela a um pomar de pessegueiros. No centro do pomar estava um homem corpulento. Ele movia o corpo ritmicamente, manipulando uma força invisível que varria flores de pessegueiro e folhas caídas. Os olhos de ela brilharam ao ver aquilo. "Preciso aprender essa técnica, mas não para flores e folhas. Facas seriam muito mais práticas. Ou talvez fogo." Enquanto refletia, a mulher do chapéu de bambu balançou a cabeça. "Você já é forte o suficiente. O que você precisa agora é cultivar seu eu interior. A verdadeira força reside na harmonia entre habilidade e espírito." Sob os olhos atentos de Cid e dos outros, a mulher do chapéu de bambu levou ela até uma área cheia de panos vermelhos pendurados para secar. "Foco. Equilíbrio. Calma", disse a mulher. "Por meio delas, você descobrirá o que realmente busca." Olhando ao redor, ela notou os panos vermelhos pendurados e revirou os olhos. "Você me trouxe aqui para me transformar em uma mestre em artes marciais ou em uma lavadeira?" Capítulo 371. A mulher do chapéu de palha não disse nada enquanto acenava graciosamente com as mãos, fazendo com que pedaços de pano vermelho voassem em direção a ela, cercando-a. "Por que você quer dominar nossas artes marciais?" Ela desviou os panos um por um e respondeu: "Para derrotar Shu Venvu, pegue seus 10 anéis e use-os para se vingar do meu pai." Enquanto falava, a imagem de uma figura vestida de branco, emitindo um brilho vermelho pelas mãos, passou por sua mente.
Ela rapidamente descartou o pensamento. A mulher do chapéu de palha continuou. E por que buscar vingança contra seu pai? Impaciente, ela retrucou. Porque só então poderei reivindicar o trono de Asgard e continuar minha conquista do universo. Os pedaços de pano vermelho aprendiam ao chão. E depois de conquistar o universo? Perguntou a mulher. Naquele momento, uma série de memórias surgiram na mente de ela. Batalhas que ela havia lutado, imagens de Chuvenvu, seu pai. Em meio à perturbação causada pelo pano vermelho, os pensamentos de ela se voltaram para sua infância. Ela se lembrou de brincar com o lobo gigante Fenrir quando seu pai apareceu de repente e amarrou uma corda em volta do pescoço de Fenrir, puxando-o para longe dela. Pai, por que o senhor o está prendendo? Perguntou ela, chocada. Ele não lhe fez mal. Odin, vestido com armadura, respondeu solenemente. Ainda não, mas ele virá. Ele nasceu com o coração de um guerreiro, assim como você. Um rei deve domar suas ameaças e garantir que elas lutem por ele. Foi então que seu pai lhe entregou a coroa negra, ensinando-a a se tornar a verdadeira deusa da morte. Agora, refletindo sobre essas memórias, ela percebeu que a conquista e a guerra lhe foram impostas por seu pai, contra sua vontade. Nunca foi o que ela realmente quis. Enquanto ela se demorava em suas memórias, a voz da mulher irrompeu novamente. Além da conquista, o que você realmente busca? Por um breve momento, a resposta ficou clara na mente de ela. Ela afastou o pano vermelho com força e declarou friamente, liberdade. Liberdade do controle para escolher meu próprio caminho. A mulher do chapéu de palha sorriu. Agora você está pronto. Ela sentiu. Logo o treinamento começou. Nossas artes marciais estão conectadas a todas as coisas. Quando você acalmar sua mente, entenderá a essência delas. Sob os olhos atentos de Cid e dos outros, ela começou a praticar artes marciais, meditar e concentrar sua mente. Quanto mais observavam, mais estranhas suas expressões se tornavam. Valquíria, por exemplo, mal conseguia acreditar. Ela parecia diferente de alguma forma. Quando iremos para Midgard? Fandral, um dos 3 guerreiros, hesitou, sem saber se deveriam interromper o treinamento de ela. Ele tinha um mau pressentimento. Se ela continuasse, algo inesperado poderia acontecer. Naquele momento, o olhar de Heimdall mudou para outra direção. Um grupo de indivíduos vestidos de preto estava se aproximando furtivamente do local misterioso onde ela estava treinando. Vendo isso, Thor e os outros discutiram entre si e decidiram esperar que os intrusos se reunissem antes de agir. Planejavam capturar todos de uma vez, reivindicar os 10 anéis e investigar o misterioso local. Enquanto isso, Cid observava o excesso de confiança deles com uma ponta de exasperação. Bem, está tudo certo. Posso aproveitar o tempo para esperar a conclusão da manopla do infinito e praticar a luz do sol. Cid não havia se esquecido da chegada iminente de Arishem, o juiz celestial, e da verdadeira forma do ancião. Pensando em luz do sol, os olhos de Cid brilharam de expectativa. Só preciso de um pouco mais de experiência para aprimorar luz do sol para o nível 5. Imagino que mudanças isso trará, junto com minha divindade. Com isso, ele derramou toda a energia de fé que havia acumulado nos últimos dias em sua divindade. Experiência em divindade mais 1. Experiência em divindade mais 1. Habilidade, divindade 1022-2000 nível 4. Ainda falta metade do caminho. Apesar da espera, Cid sentia-se satisfeito. O fluxo constante de energia da fé dos Asgardianos, muitos dos quais começaram a reverenciá-lo depois que ele salvou Asgard, fornecia-lhe energia abundante e potente. Graças a isso, não demoraria muito para que sua divindade atingisse o nível 5. Pensando na divindade de nível 5, Cid não pôde deixar de se sentir animado. Na manhã seguinte, sob o olhar atento de Thor, Chuvenvu liderou um grupo de indivíduos vestidos de preto para a floresta de bambu. Com os 10 anéis em mãos, ele percorreu a área como se já tivesse estado lá antes, liderando sua equipe para dentro sem esforço. Você, Chuvenvu, por que você está aqui? Você não é bem-vindo aqui. Um homem idoso franziu a testa. Chuvenvu respondeu, estou aqui para encontrar alguém. Ela está com você, não é? Traga-a para cá. Olá. Os moradores de Taro ficaram momentaneamente atordoados. Alguém foi rapidamente chamar ela. Quando ela chegou e confrontou Chuvenvu, os deuses asgardianos agiram. Os olhos de Thor brilharam enquanto ele se preparava ansiosamente para a batalha. Estão todos aqui. É hora de mostrar a essas pessoas o poder de Asgard. Thor não havia esquecido as declarações anteriores de Chuvenvu. De um local isolado, Cid, ainda ligado a Heimdall, observava a situação enquanto praticava suas habilidades. Ao ver Thor e os outros se aproximando, ele casualmente abriu um portal para a terra. As faíscas douradas brilhantes do portal circular revelaram a cena do outro lado. Thor e os outros olharam para o portal surpresos. Irmão, vamos lá, Thor disse animadamente. Sentindo seus olhares ávidos, Cid parou para refletir. Decidindo praticar um pouco mais antes de se juntar a nós, disse, vá na frente. Embora desapontado, Thor concordou relutantemente e após algumas palavras de persuasão, conduziu Fandral e os outros através do portal. Do outro lado, os moradores de Taro, ela e Chuvenvu voltaram sua atenção para os recém-chegados. Thor, os 3 guerreiros, Lady Sif e Valkyria. Quem é você? Chuvenvu e seu grupo ficaram imediatamente alertas. Você? Ela exclamou surpresa. Chuvenvu olhou para ela. Você os conhece? Sob o olhar de todos, ela disse gravemente, eles são asgardianos. Ela apontou para eles, identificando cada um. Aquele grandão é meu irmão Thor, o deus do trovão. Aquele é.
Antes que ela pudesse terminar, a menção do nome de Thor fez com que alguém na multidão se lembrasse. Um vingador? O que ele está fazendo aqui? Os indivíduos vestidos de preto começaram a murmurar entre si. Os olhos de Shu Wenwu brilharam de interesse. Então, Thor é seu irmão? Ao ouvir isso, o grupo atrás dele também ligou os pontos e começou a rir ironicamente. A ideia de ela descrevendo Thor como um destruidor monstruoso e inimaginável, capaz de aniquilar tudo, parecia absurda para eles. Visivelmente entretidos, os indivíduos vestidos de preto zombaram. Os olhos de Shu Wenwu brilharam de confiança. Em breve, ele provaria que ela estava errada. Seu suposto irmãozinho monstruoso, Thor, não seria páreo para ele. Com os 10 anéis, Shu Wenwu estava confiante de que poderia derrotar até Thor. Capítulo 372. Os homens vestidos de preto ao lado de Shu Wenwu irradiavam confiança. Com o poder dos 10 anéis, eles acreditavam que seu líder poderia derrotar até mesmo Thor, um membro dos Vingadores. Sua confiança vinha de anos de vitórias conquistadas por Shu Wenwu e de sua fé inabalável no poder dos anéis. Antes que ela pudesse falar, Fandral, ao lado de Thor, deu um passo à frente e se dirigiu a Shu Wenwu. Entregue os 10 anéis. Tal arma não é para um mero mortal como você. Ela e os outros imediatamente entenderam o verdadeiro propósito dos Asgardianos. Um brilho de zombaria brilhou nos olhos de ela quando ela comentou secamente. Então você veio pelos 10 anéis. Os homens vestidos de preto atrás de Shu Wenwu trocaram olhares furiosos e murmuraram entre si. Achei que eles estavam aqui para algo importante, mas eles estão atrás dos 10 anéis do líder? Não é nenhuma surpresa. Os anéis são tão poderosos que até os Asgardianos os cobiçariam. E nos chamar de meros mortais indignos, que piada. Eles só querem roubar os anéis. Ao ouvir esses comentários, Fandral franziu a testa. Shu Wenwu deu um sorriso irônico. Se você quer os 10 anéis, derrote-me primeiro. Ele assumiu uma posição de combate, e as 10 pulseiras de ouro em seus braços brilharam com um brilho azul deslumbrante. Devo admitir, estou curioso, disse Shu Wenwu com um olhar fixo em Thor. Vamos ver que tipo de monstro o irmãozinho de ela realmente é. Com um sorriso confiante, ele acrescentou. Em breve mostrarei a ela que seu suposto irmão monstruoso, que pode destruir tudo, não significa nada para mim. Sem hesitar, Shu Wenwu deu o primeiro passo. Com um movimento de sua mão direita, 5 anéis foram disparados para frente. Os 3 guerreiros ficaram tensos quando os anéis foram lançados em sua direção com uma velocidade incrível, e seu impacto ondulava pelo ar. Fandral balançou sua espada, interceptando 2 dos anéis. Bang! A força do impacto fez sua arma tremer, forçando-o a recuar 2 passos. Como um dos 3 guerreiros, nem mesmo Fandral conseguiu esconder seu choque com o poder dos anéis. Cuidado, Thor! Essas coisas são poderosas! Ele gritou, olhando para trás bem a tempo de ver Thor ser arremessado para trás pelos outros 3 anéis. Colidir! Thor atingiu o chão com um baque retumbante, levantando uma nuvem de poeira no ar. Thor, Vossa Alteza! Sif e os outros gritaram alarmados. Os 5 anéis retornaram aos braços de Shu Wenwu enquanto ele se virava para ela com um sorriso irônico. Seu irmão não é tão impressionante quanto você o fez parecer. Os homens vestidos de preto caíram na gargalhada e seu ceticismo inicial foi substituído pela diversão. Ela adora exagerar. Que monstro! Que destruidor de mundos! Hilário! Thor nem consegue enfrentar o nosso líder. Que piada! Rangendo os dentes, Thor se levantou e murmurou com raiva. Se meu martelo não tivesse sido destruído, você não estaria agindo de forma tão presunçosa. A eletricidade crepitou ao redor dele enquanto seus olhos se tornavam de um azul esbranquiçado brilhante. Um raio percorreu seu corpo, assustando Sif e os outros. O que é isso? Ele despertou seu poder divino? Um sorriso triunfante se espalhou pelo rosto de Thor. Agora vamos continuar. Eletrizado e cheio de poder, Thor investiu contra Shu Wenwu. Assustado, Shu Wenwu instintivamente lançou 5 anéis de seu braço direito. Sovosh! Thor levantou a mão, invocando raios para interceptar os anéis que se aproximavam. Bum, bum, bum. O impulso dos anéis vacilou, e Thor os empurrou para o lado com facilidade. Eles giraram de volta para os braços de Shu Wenwu. A visão deixou todos atordoados. Shu Wenwu, os 3 guerreiros, os homens vestidos de preto e até mesmo ela. A força de Thor, mesmo sem Mjolnir, era surpreendente. Percebendo isso, a confiança de Shu Wenwu vacilou ligeiramente. Não era de se admirar que ela tivesse descrito o irmão como um monstro capaz de destruir. Ainda assim, ele não é páreo para mim. Shu Wenwu declarou, estendendo os 2 braços enquanto todos os 10 anéis voavam para frente. Sovosh! Sovosh! Sob seu comando, os anéis atacaram Thor implacavelmente. Mesmo com seu novo poder, Thor lutou sem seu martelo. Bang! Um anel atingiu Thor bem no peito, fazendo-o cair no chão mais uma vez. Os homens vestidos de preto aplaudiram e o domínio de seu líder foi reafirmado. Líder, você é incrível. Thor não é páreo para você. Ela devia estar brincando quando o chamou de monstro. Ele não é nada comparado ao nosso líder. Com os 10 anéis, ninguém pode derrotá-lo. Enquanto elogiavam Shu Wenwu, ele direcionou os anéis para outro ataque. Fandral e os outros entraram em ação, envolvendo Shu Wenwu para ganhar tempo para Thor. Clang, clang. Nem mesmo os 10 anéis conseguiram subjugar os esforços combinados da Valquíria e dos 3 guerreiros. Os ataques de Shu Wenwu foram desviados repetidamente.
Vendo isso, os homens vestidos de preto entraram na briga para ajudar seu líder. Apesar da rejeição inicial aos soldados, os asgardianos se viram em dificuldades devido à interferência dos anéis. Enquanto isso, Thor se levantou com raios surgindo ao seu redor. Ele investiu contra os homens vestidos de preto, espalhando-os como folhas em uma tempestade. Ajuda! Com a volta de Thor à luta, a maré começou a mudar. Chuvenvu, agora diante de um Thor eletrificado e outros 5 asgardianos, não parecia mais tão confiante. Capítulo 373. Ela, parada a uma dúzia de metros de distância, estava prestes a correr para ajudar Chuvenvu quando a mulher do chapéu de palha deteve. Ela, espere, disse a mulher. Ela se virou para ela, confusa. Leve isto antes de ir. A mulher lhe entregou um conjunto de armadura, um escudo e uma lança. Estes são feitos dos restos mortais de uma criatura misteriosa. Podem resistir a poderes místicos, explicou ela brevemente. Ela sentiu em agradecimento, vestiu a armadura às pressas e pegou o escudo e a lança. Uma vez equipados, ela avançou para a luta. Sua chegada provocou reações mistas. Ela, Chuvenvu sorriu levemente. Os olhos de Valquíria brilharam friamente, enquanto Fandral e os outros franziram a testa. Embora cautelosos com ela, eles relaxaram um pouco, sabendo que ela havia perdido seus poderes divinos. Ela, você certamente não acha que ainda tem a sua antiga força? Provocou Valquíria com a espada na mão. Por que você não descobre? Ela respondeu com um sorriso irônico. O confronto começou. Enquanto lutavam, ela e Valquíria ficaram surpresas. Ela ficou impressionada com a eficácia de seu novo equipamento, enquanto Valquíria ficou chocada com a destreza de luta de ela, apesar de sua perda de poder divino. Embora Valquíria já estivesse enfraquecida pela luta anterior com os 10 anéis e tivesse sofrido alguns ferimentos, ela não esperava que ela lutasse até ela parar, ou mesmo ganhasse vantagem. Os movimentos de ela carregavam um poder estranho, uma habilidade recém-descoberta que parecia dominar Valquíria. À medida que a batalha se desenrolava, Chuvenvu e seus homens sentiram a pressão diminuir sem a presença de Valquíria, estabilizando a situação. Depois de mais de 1 minuto de impasse, um baque forte chamou a atenção de todos. Virando-se para olhar, eles viram ela parada com seu escudo e lança, enquanto Valquíria estava caída no chão. Você perdeu, declarou ela com sua lança apontada para a garganta de Valquíria. Valquíria? Thor e os outros exclamaram incrédulos. A ideia de que Valquíria, uma guerreira lendária, pudesse perder para uma ela agora mortal era impensável. Diante da notória crueldade de ela, eles temeram o pior. A própria Valquíria permaneceu calma, encontrando o olhar de ela. Vá em frente e termine com isso, disse ela. Seus pensamentos se voltaram para as valquírias caídas que haviam morrido nas mãos de ela. Estaria ela prestes a se juntar a elas? Mas, para surpresa de todos, ela permaneceu calma e disse, esta luta acabou. Leve seu povo e volte para Asgard. Não invada este lugar novamente. Ela retirou sua lança. As palavras surpreenderam a todos. Thor, Valquíria, Heimdall observando de longe, e até mesmo Odin observando em segredo. Ela escolheu a misericórdia? Ninguém ficou mais chocado do que a própria Valquíria. Entrando em ação, Valquíria derrubou ela e a prendeu no chão, apertando sua mão em volta da garganta de ela. Quando a implacável deusa da morte se tornou tão sentimental, ela zombou. Olá! Chuvenvu gritou, preparando-se para enviar os 10 anéis para ajudar. Antes que ele pudesse agir, a espada de Valquíria pousou no pescoço de ela, forçando-o a hesitar. Ela tossiu levemente e disse, acabei de perceber algumas coisas. Como meu pai disse uma vez, deuses que desconsideram a vida não têm o direito de governar a morte. A área ficou em silêncio. Thor e os outros ficaram atordoados, incapazes de acreditar nas palavras que saíam da boca de ela. Vida? Valquíria zombou. Eu não acredito em você. Arrependa-se no inferno. Ela levantou a espada para atacar, mas antes que pudesse, uma coroa negra emitindo um leve brilho branco voou à distância. Num piscar de olhos, ele pousou na cabeça de ela, liberando uma enorme coluna de luz branca platinada que a envolveu e fez Valquíria voar. O raio ofuscante deixou todos atordoados. Quando a luz se apagou, ela flutuou no ar, transformada. Seu traje de batalha preto e verde foi substituído por uma armadura branca radiante, e ela exalava uma presença divina e intocável. O que está acontecendo? No que ela se tornou? Thor e os outros ficaram chocados. Até ela ficou surpresa, olhando para si mesma com admiração. Ela podia sentir, não era mais a deusa da morte. Ela havia se tornado algo completamente diferente. Uma deusa da liberdade, esperança, ou talvez justiça. A aura que a cercava era tão avassaladora que Thor e os outros tiveram dificuldade para respirar. No instante seguinte, armas brilhantes apareceram, descendo como uma tempestade e prendendo seus oponentes no lugar. A exibição deixou todos maravilhados. Ela desceu graciosamente com uma expressão calma. Acabou. Voltem para Asgard. Thor, mesmo com seu poder desperto, sentiu uma onda de desespero. Não havia dúvida, eles estavam completamente em desvantagem. Até Chuvenvu, equipado com os 10 anéis, sentiu a futilidade da resistência. Quando todos pensaram que a batalha havia terminado, um portal dourado apareceu no céu. Por ela flutuava uma figura vestida de branco, com uma expressão serena enquanto observava a cena. Todos olharam atonitos. Quem é ele? Chuvenvu perguntou surpreso. A expressão de ela ficou séria, uma visão rara dada sua nova força. Ele é meu irmão, ela respondeu solenemente. O quê? Seu irmão? Chuvenvu ficou perplexo. Achei que seu irmão fosse Thor.
Capítulo 374. Shu Venwu ficou perplexo. O irmão de ela não era Thor? Mesmo com seu novo poder, sua aura avassaladora que irradiava invencibilidade, ela ainda mantinha uma expressão grave. Que tipo de existência poderia deixar ela tão cautelosa? O mesmo pensamento passou pela mente dos seguidores vestidos de preto de Shu Venwu. Ela acabou de dizer que esse é o irmão dela? Ela tem outro irmão? Um dos homens de repente fez uma conexão. Será que quando ela descreveu seu irmão monstruoso, ela não estava falando de Thor, mas dessa pessoa flutuando acima de nós? Essa percepção atingiu a todos, incluindo Shu Venwu como um raio. Anteriormente, ela havia descrito seu irmão como um ser além da compreensão mortal, uma força capaz de destruir qualquer coisa. Na época, eles acharam que ela estava exagerando, talvez por falta de palavras melhores para descrevê-lo. Eles depositaram sua confiança em seu líder, Shu Venwu. Com os 10 anéis, acreditavam que ele poderia derrotar qualquer um, até mesmo o suposto irmão monstruoso de ela. Quando Thor chegou, eles ficaram surpresos, mas também divertidos. Thor, o Vingador, deveria ser o monstro de que ela falará? Embora forte, ele não era um destruidor invencível. A confiança deles parecia justificada quando Shu Venwu suprimiu Thor com o poder dos 10 anéis. Shu Venwu chegou a zombar de ela por seu irmão nada impressionante. Mas agora tudo foi posto em dúvida. O irmão de ela não era Thor, mas sim uma figura misteriosa flutuando no ar. Até mesmo os moradores de Taro, que observavam de longe, ficaram surpresos. Primeiro, a transformação de ela os deixará boquiabertos. Agora, esse recém-chegado alegava ser seu irmão? Até ela parece cautelosa com ele. Ele é realmente tão assustador? Thor, enquanto isso, ficou radiante de excitação ao ver o portal se abrir e seu irmão passar por ele. Fandral e os outros suspiraram de alívio. Momentos antes, estavam desesperados, impressionados com a transformação e a força de ela. Agora, ao ver a figura flutuando no céu, sua confiança foi reacendida. Thor riu com vontade, apesar de estar imobilizado pelas armas luminosas. Irmão, você finalmente chegou. Com você ela não tem a mínima chance. Fandral e os outros concordaram com a cabeça, animados. Shu Venwu, seus homens e os moradores não conseguiam compreender a confiança deles. Como eles poderiam permanecer tão certos da vitória contra ela, que havia se tornado quase divina? A confusão aumentou quando a própria ela falou com um tom pesado. Por que você está aqui? Por eles? Ela gesticulou em direção a Thor e seu grupo. Pode ficar com eles. Eu não quero brigar com você. Suas palavras surpreenderam a todos. Agora radiante ela, vestida de branco puro e exalando um poder incomparável, tinha acabado de admitir a derrota? Shu Venwu quebrou o silêncio. Ela, você está dizendo que o irmão monstro que você mencionou não é Thor, mas ele é realmente tão assustador? Você parece ter medo dele. Até os aldeões ficaram surpresos. Ela havia descrito o irmão como um destruidor de mundos, mas isso certamente era um exagero. Mas então ela sentiu. A multidão congelou em descrença. Antes que pudessem processar sua resposta, a figura no céu, Cid, falou calmamente. Estou aqui pelos 10 anéis. Entregue-os. Shu Venwu e seus seguidores explodiram em raiva e descrença, enquanto ela parecia confusa. Você está atrás dos 10 anéis? Ela perguntou. Eu pensei que alguém tão poderoso quanto você. Ou será que até você segue os decretos daquele velho decrépito? A expressão de Cid permaneceu neutra. Estou interessado nos 10 anéis. É um hobby pessoal. Aliviada, mas cética, ela franziu a testa. Os 10 anéis pertencem a Shu Venwu. Duvido que ele os entregue de bom grado. Cid não se intimidou. Não preciso da permissão dele. Seu olhar se voltou para Shu Venwu. Com um movimento casual, Cid ergueu a mão direita, e um brilho carmesim de magia caótica surgiu. Experiência de magia do caos mais um. Num instante, Shu Venwu congelou, sua expressão mudando de cautela para choque. Seu corpo foi envolvido por uma aura vermelha, deixando-o imóvel. Para espanto de todos, os 10 anéis, presos tão firmemente nos braços de Shu Venwu, começaram a se soltar. Não, gritou Shu Venwu. Isso não pode ser. Os anéis se soltaram um por um, voando pelo ar com um zumbido agudo, até pairarem diante de Cid. Cid pegou um dos anéis e o colocou no pulso, observando com interesse. Ele sentiu um fraco poder místico tentando influenciá-lo. Longevidade? Ele refletiu. O poder do anel era insignificante diante de seu físico divino, incapaz de afetá-lo. Tirando o anel, Cid comentou categoricamente. Trivial. O poder dos 10 anéis não conseguia sequer arranhar seu corpo divino. Embora Arishem, o juiz celestial, pudesse ameaçá-lo, esses anéis estavam longe de serem capazes de tais feitos. Capítulo 375. O físico divino de Cid poderia suportar a maioria dos tipos de dano, incluindo ataques diretos de mísseis. É claro que uma explosão nuclear de magnitude significativa poderia ser uma história diferente. Deixando esse pensamento de lado, Cid voltou a se concentrar nos 10 anéis em sua mão, enquanto seu interesse inicial diminuía. O poder dividido dos 10 anéis, dividido em 10 pedaços, não lhe impressionou. Se os anéis pudessem combinar seus poderes em um só, talvez tivessem chamado sua atenção. Enquanto Cid avaliava casualmente os anéis, as expressões daqueles abaixo, Shu Venwu, seus seguidores vestidos de preto e os moradores de Taro, eram um contraste gritante. Shu Venwu olhou incrédulo. Meus 10 anéis, ele simplesmente os pegou?
O poder avassalador dos 10 anéis fora sua fonte de confiança inabalável. Durante séculos, esses artefatos foram a chave para suas vitórias, e ele acreditara que poderiam até rivalizar com os deuses. Quando ela descreveu seu irmão como um monstro, Shu Wenwu ignorou, confiando que os anéis lhe dariam o poder de derrotar e subjugar qualquer um. Mas agora, num instante, ele ficou indefeso e os anéis foram tirados dele à força. Isso é impossível. Um monstro, realmente um monstro. Pela primeira vez, Shu Wenwu entendeu por que ela se referia ao seu irmão como destruidor de todos. Seus seguidores ficaram igualmente abalados. Seu líder, equipado com os 10 anéis, fora derrotado em um instante pelo homem flutuando no ar. Os artefatos em que eles confiavam para garantir a vitória haviam desaparecido. A descrição de ela de seu irmão como monstro não parecia mais um exagero. Os moradores de Taro também ficaram atordoados. Shu Wenwu perdeu? Os 10 anéis foram levados? Eles conheciam bem o poder dos 10 anéis. Vê-los tão facilmente superados os deixou sem palavras. Enquanto isso, ela estreitou os olhos, sua suspeita crescendo enquanto observava as ações de Cid. Com um aceno de mão, ela convocou uma saraivada de armas radiantes que dispararam em direção a Cid como um raio. Ao mesmo tempo, uma poderosa energia branca irrompeu dela, iluminando a área e avançando em sua direção. Num piscar de olhos, o ataque estava sobre Cid. No entanto, com apenas um movimento sutil de sua mão direita, a energia carmesim formou uma barreira que interceptou sem esforço as armas e a onda de energia. Bum, bum, bum. Explosões de luz e som encheram o ar enquanto as ondas de choque faziam com que todos no chão tropeçassem. No caos, Cid percebeu o poder do ataque de ela. Sua energia agora excedia a do gigante de fogo Surtur. Se ela desafiasse Surtur em seu estado atual, provavelmente venceria embora matá-lo ainda estivesse fora de alcance. Percebendo a instabilidade da magia caótica ao seu redor, Cid ficou sério. À medida que a luz ofuscante e o vendaval diminuíam, todos os olhos se voltaram para ela e Cid, ambos ainda fortes. Quem vencerá? Murmuraram os aldeões, hipnotizados pela visão de duas figuras aparentemente invencíveis. A pergunta foi respondida quando Cid disse uma única palavra: luz. O céu brilhava com uma luz radiante, estendendo-se até onde a vista alcançava, 100 quilômetros, 200 quilômetros, envolvendo os céus em brilho. Os que assistiam sentiram uma enorme sensação de insignificância, finalmente entendendo o que ela queria dizer com destruidora de tudo. A luz reunida condensou-se em um raio intenso, disparando em direção a ela como um raio de julgamento divino. Vestida com sua armadura branca, ela levantou a mão para bloquear o ataque, e uma energia radiante surgiu em direção ao raio. Clarão. A princípio, ela resistiu ao ataque. Mas à medida que a intensidade do raio aumentava, potencializada pela magia caótica, sua defesa vacilou. A força a lançou para trás, 30 metros, 100 metros, até que ela bateu em uma colina próxima. Estrondo. O impacto criou uma cratera enorme, com vapor subindo do solo queimado, onde plantas e solo tinham sido destruídos. No centro da cratera estava ela, sua armadura radiante esmaecida e seu corpo destruído. De longe, Shu Wenwu e seus homens olhavam em choque. Ela tinha perdido? A aterrorizante e transformada ela, considerada invencível, fora derrotada em um confronto de poder. E bastou uma única palavra de Cid. Uma palavra, apenas uma palavra. Até mesmo os moradores, acostumados a testemunhar forças místicas, ficaram maravilhados. Shu Wenwu e seus seguidores foram os mais afetados pela constatação. Agora eles entendiam perfeitamente por que ela temera o irmão. Este não era um inimigo que pudesse ser desafiado, com os 10 anéis ou não. O corpo de Shu Wenwu tremeu quando ele se lembrou de seus pensamentos anteriores sobre derrotar tal monstro. Mesmo que os 10 anéis fossem 10 vezes mais fortes, não faria diferença. Ele murmurou amargamente. Mas esse não foi o fim do choque. Enquanto observavam a cena, algo se encaixou. A visão da batalha lhe pareceu estranhamente familiar. Lentamente, o olhar deles voltou-se para Cid. Ele é o guerreiro de túnica branca. Shu Wenwu e seus homens reconheceram. Embora seu traje fosse muito mais elegante e refinado agora, eles tinham certeza. Esta era a mesma figura da qual tinham ouvido falar, cuja lenda agora estava diante deles. Capítulo 376. O herói vestido de branco, todos tinham certeza, era ele. Embora as vestes brancas que ele usava agora fossem muito mais elaboradas e refinadas, lembrando o artesanato asgardiano, a energia vermelha característica e a capacidade de manejar a luz eram inconfundíveis. Se fosse apenas a energia vermelha, poderia ter sido descartado como mera coincidência. Mas a adição de seu domínio sobre a luz não deixou margem para dúvidas. Além disso, sempre houve rumores de que o herói vestido de branco era o irmão mais novo de Thor. Embora não confirmados, a situação atual parecia confirmá-los. Ao perceber isso, Shu Wenwu e seus homens ficaram completamente chocados. Então é o herói vestido de branco. Shu Wenwu murmurou amargamente. Poucos momentos antes, ele tolamente pensou em derrotá-lo com os 10 anéis. Derrotar o herói vestido de branco? Que piada! Isso não era apenas superestimar a si mesmo, era um ato flagrante de cortejar a morte. Se o homem à sua frente não fosse o herói vestido de branco, ele poderia ter nutrido um vislumbre de esperança. Mas agora nem o menor traço de coragem restava. O herói vestido de branco era um monstro entre monstros. Descrevê-lo como alguém capaz de aniquilar tudo parecia um eufemismo. Para ele, a destruição não era um feito, era simplesmente a realidade.
Mesmo que os 10 anéis fossem 100 vezes mais fortes, Chu Venwu sabia que não teria chance contra tal existência. Afinal, o poder do herói vestido de branco não residia apenas em controlar a luz ou emitir energia vermelha. Sua verdadeira força residia na capacidade de manipular a realidade com pura força de vontade. Como alguém poderia esperar derrotar um ser com poderes divinos? Naquele momento, Chu Venwu não era o único tomado pelo desespero. Os homens vestidos de preto atrás dele estavam igualmente abalados. É o herói vestido de branco. Estamos condenados. A menos que o próprio Messias venha, não há esperança de resistir a ele. Nem mesmo ao nosso líder. Por que tivemos que encontrar esse monstro aqui? Como alguém poderia lutar contra um ser assim? Seus murmúrios desesperados se espalharam como fogo. Os moradores de Taro, cuja atenção inicialmente estava focada em ela, agora se voltaram para a comoção. As palavras que ouviram despertaram sua curiosidade. O herói vestido de branco? Um monstro entre monstros? Descrevê-lo como capaz de aniquilar tudo não lhe fez justiça? Um ser com o qual nenhum humano poderia lutar. A mulher do chapéu cônico e os outros ficaram completamente perplexos. Que tipo de bobagem é essa? Ela murmurou, dando um passo à frente para confrontar os homens vestidos de preto. O herói vestido de branco. É aquela pessoa flutuando no céu? Como ele pode ser tão assustador? Os homens vestidos de preto trocaram olhares inquietos. Hoje em dia, ainda existe alguém que nunca ouviu falar do herói vestido de branco? Então eles perceberam. Aqueles aldeões isolados do mundo exterior provavelmente sabiam pouco sobre ele. Um homem corpulento de meia-idade suspirou e explicou amargamente, lá fora, não há uma alma sequer que não o tema. Todos o temem. Por quê? Insistiram os moradores, ainda mais confusos. O homem riu sombriamente. Para simplificar, se o herói vestido de branco assim o desejar, ele poderia destruir uma cidade de milhões com facilidade. Quanto à sua pequena vila, com apenas um pensamento ele poderia apagá-la do mapa. Se ele estiver de mau humor, estamos todos mortos. Agora me diga, não deveríamos temê-lo? Ele não é um monstro aterrorizante? Suas palavras deixaram os moradores, incluindo a mulher do chapéu cônico, atordoados e sem palavras. Uma existência capaz de destruir uma cidade de milhões? A aldeia deles foi destruída em um mero instante? A princípio, a descrença os assombrou. Mas ao observarem os rostos desesperados de Chu Venwu e seus homens, a possibilidade de exagero parecia cada vez mais improvável. Poderia tal ser realmente existir? Como alguém assim pode existir? Murmurou a mulher em choque, com a descrença estampada em seu rosto. Os outros aldeões compartilhavam seus sentimentos. Seus olhares, antes casuais, agora evitavam a figura vestida de branco flutuando no céu. À medida que o choque aumentava, ela lentamente saiu da enorme cratera à distância. Embora sua armadura parecesse fraca e desgastada, ela permaneceu praticamente ilesa, uma prova de sua resiliência. No entanto, a luta havia esgotado sua vontade de continuar. Seu rosto estava marcado pela frustração e amargura enquanto ela finalmente desistia da ideia de lutar com um homem no céu. A casa de Odin. Como pôde produzir um monstro desses? Ela murmurou amargamente. Depois de um momento, ela levantou a cabeça, observando a figura calma que pairava acima. Os 10 anéis são seus, disse ela. Eles pertencem aos fortes, e não vejo defeito nisso. Com essas palavras, ela abandonou a ideia de recuperar os anéis para Chu Venwu. Diante de um oponente tão avassalador, sua determinação ruiu. Mas enquanto ela e Chu Venwu se resignavam à perda do artefato Cid, flutuando acima, falou calmamente. Estes anéis são muito fracos. São inúteis para mim. Com um movimento casual, ele jogou os 10 anéis em direção a Thor e seus companheiros antes de se virar e planar para longe. Um portal dourado se materializou diante dele e, sem olhar duas vezes, ele desapareceu nele. Lidar com ela? Esse era problema de Odin, não dele. Ao vê-lo partir, todos, ela, Chu Venwu e até Thor ficaram perplexos. Ele acabou de sair? O irmão dele se foi? O poder dos 10 anéis. Ele não os queria? Chu Venwu olhou para o artefato agora diante de Thor, com uma mistura de descrença e amargura em sua expressão. Ele soltou uma risada amarga. Claro, para alguém como o herói vestido de branco, porque os 10 anéis fariam diferença. Olhando para os anéis descartados como lixo, Chu Venwu ficou furioso e desamparado. Enquanto permaneciam ali em silêncio, atordoados, Thor pegou os 10 anéis e coçou a cabeça sem jeito. Bem, nós temos os anéis. Mas como vamos voltar? Seus companheiros trocaram olhares perplexos. Nesse momento, um portal de faíscas douradas apareceu atrás deles. O rosto de Thor se iluminou de alegria. Segurando os anéis, ele se moveu em direção ao portal para retornar a Asgard. Valkyria olhou para ela com uma expressão complicada. Mas, reconhecendo a diferença de força entre elas, mordeu o lábio e deixou de lado o rancor persistente. No entanto, quando estavam prestes a partir, os 10 anéis nas mãos de Thor começaram a tremer violentamente. Antes que alguém pudesse reagir, os anéis escaparam de suas mãos e voaram de volta para as mãos de Chu Venwu. Os 10 anéis? Thor e seus companheiros se viraram em choque. Chu Venwu encarou o artefato agora em suas mãos com uma mistura de descrença e admiração. Claramente, ele não esperava que os anéis, antes aparentemente fora de seu controle, retornassem a ele com tanta facilidade. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.